nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, estejam em seus lares. Vamos dar início a uma live. E hoje o tema, como vocês estão vendo, é Ela está te matando, né? Vamos falar um pouco sobre a língua, né? A língua, que é algo tão utilizado e algo tão importante na vida do ser humano. Ela tem poder para dar vida e morte. Então nós iremos falar um pouco sobre a língua, o poder da língua, o poder das palavras, o poder daquilo que tem saído dos seus lábios. Todas as palavras que nós direcionamos, ela tem um peso, ela tem uma estrutura que ela pode levantar e também destruir. Ela pode dar vida, como falei, ela pode trazer morte, ela pode abençoar e ela também pode amaldiçoar. Eu gostaria que você pudesse abrir comigo em Tiago 3, é o primeiro texto que a gente vai estar lendo. Tiago, capítulo 3, e ele vai falar assim: Caros irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, porquanto sabei que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora não sejam de grande porte e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas com uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Olha só, graça e paz, sejam bem-vindos. Nós vemos que o próprio texto de Tiago, ele já mostra o poder da língua, o poder das palavras. Ele diz que a língua, ela tem poder para gerar uma chama terrível, a ponto de levar todo o corpo de uma pessoa ao inferno. Então veja a importância que nós temos de conhecer sobre o que as nossas palavras podem produzir. Primeiramente, esse capítulo de Tiago, o capítulo 3, é algo que ele vai citar algo muito importante, que muitas vezes nós não nos atentamos a isso, mas que ao estudarmos a palavra de Deus, nós podemos compreender que o Senhor, Ele deseja nos dar entendimento, sabedoria, e o Senhor deseja nos trazer edificação espiritual, trazer um caráter aprovado. Então tudo Ele vai colocar aqui na palavra de Deus, Ele colocou para que a gente pudesse, caminhar sendo aprovado por Deus. Então o primeiro texto de Tiago 3, capítulo 3, ele vai dizer: Caros irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, porquanto sabei que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Primeiro, Tiago, ele está falando: olha, você almeja querer ser um pregador? Você quer anunciar a palavra? Você quer grandemente sair ensinando, sendo um professor, um instrutor, um mestre na palavra? Você quer ser uma pessoa que soma
na vida das outras através do ensino, através da pregação do Evangelho, você quer um cargo como esse, uma função como essa, um dom como esse, um ministério como esse, ele diz, olha, primeiro de tudo você tem que saber que quem está nessa posição vai ser cobrado, vai ser julgado com maior rigor. Já começa por aí. Ele diz, você almeja pregar a palavra? Eu vejo pessoas que hoje dizem assim, como eu quero pregar a palavra, eu quero ser um grande pregador, eu quero ensinar a palavra de Deus, ser um grande instrutor, eu quero ir para um púlpito, anunciar e tal. Sabe, eu vejo que tem pessoas que anseiam por isso, isso não é errado. Na verdade, Deus distribui dons e ministérios exatamente para a edificação da igreja, para que almas sejam ganhas, para que vidas venham ser alcançadas, e isso é fato. Mas tem algo que é necessário se compreender. As coisas do Senhor, elas são extremamente importantes. Elas não podem ser tratadas de qualquer forma. Elas não podem ser tratadas conforme o meu entendimento, conforme o que eu quero fazer, o que eu quero falar. As coisas do Senhor, ela é algo que, para trazer vida e edificação, é necessário vir do alto. É necessário vir esse ensino, é necessário vir essa capacitação pelo Espírito Santo de Deus. É necessário vir através do Pai. Então, muitas pessoas querem ser grandes pregadores, serem mestres, serem teólogos, Eu falo no sentido do ensino, mas que na verdade não compreende que as primeiras pessoas a serem julgadas com mais rigor serão aquelas que ensinam. E Tiago diz, olha, não vos torneis muitos de vós, não escolham muitos de vós ser mestres. Por quê? Porque cada palavra que sai da minha boca, que está saindo agora, cada palavra que sai da boca de cada pregador, de cada ministro do Senhor, cada testemunho, cada pregação, cada ensino, estudo que sai da boca de um ser humano que tem ali ministrado, vai ser cobrado com maior rigor. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, é algo importantíssimo. Nós iremos prestar contas de cada palavra que nós estamos colocando diante dos céus e diante das vidas que o Senhor tem nos confiado. Em Atos 20, versículo 26, ele vai falar que é uma responsabilidade muito grande cuidar das ovelhas do Senhor. Nós iremos prestar contas. Aquele que prega, aquele que anuncia a palavra vai prestar conta de cada palavra. Então, nós não podemos ensinar de si mesmo. Nós não podemos ensinar, discursar daquilo que vem da nossa própria mente, daquilo que vem do nosso próprio entendimento. É preciso ensinar a vontade de Deus. É preciso falar daquilo que está aqui na palavra. Daquilo que se é entendimento espiritual e não entendimento carnal. Então, Tiago, ele já começa dizendo, olha, muitos de vós, não vos torneis mestres, porque isso é uma responsabilidade muito grande. Vocês irão prestar contas de cada palavra. Mas sabe qual é o sentido maior disso que Tiago fala? Não é só a pregação, não é só isso. Mas aqueles que ensinam, eles devem ter testemunhos. Imagina só, alguém que sobe no púlpito e para pregar ou para ensinar, ele ensina a doutrina correta, ele fala da palavra corretamente, ele tem exegese, ele tem hermenêutica, ele fala e as palavras produzem sim uma mudança, um entendimento, produzem um conhecimento, mas na prática, a vida daquela pessoa, ela não condiz com o que ela ensina ou ela não vive aquilo. As palavras, elas são muito mais do que apenas o falar. Ela é o agir. Ela também representa o agir. Agora imagina, essa pessoa ensina sobre o amor, ensina que deve ter cuidado nas palavras, mas essa pessoa que está ali ensinando,
Na sua prática diária, ela ofende o irmão, ela não mede as palavras, ela tem um temperamento forte onde ela não controla, consegue controlar e não falar, quando vê já falou. Imagina se as palavras que aquela pessoa usa são palavras ofensivas, ou são palavras de baixo calão, se falam palavrões em casa, se ofendem, né, ali com palavras, irmãos ou até mesmo parentes. Imagina se a conduta dessa pessoa que ensina, que é um mestre ali, ou que é um instrutor ali da palavra de Deus, e na vida pessoal ela manifesta um outro caráter, as pessoas jamais darão crédito àquela verdade que aquela pessoa está pregando. Por quê? Porque diz, não, é um hipócrita, porque fala daquilo que não vive e ensina. A palavra é verdadeira, a palavra é sincera, mas não deveria estar ali ensinando sobre isso, porque não vive. O poder de Deus que vem sobre nós, ele não é só palavras, ele é sinais, ele é obras. Então, quando você quer mostrar poder, não mostre nas palavras, mas nas atitudes, no seu modo de falar, no seu modo de vestir, no seu modo de se expressar. É aqui que há o poder. Então imagina se uma pessoa dessa, ela presta, né, ali auxílio à igreja como um líder, como um ministro, mas não vive aquilo que ele ensina. Ele perdeu toda a credibilidade, e diante dos céus essa pessoa não é aprovada, porque ela é só ouvinte, não é praticante. Ela pode ensinar perfeitamente, mas a partir do momento que ela não vive, ela não está crescendo no conhecimento, ela não está pertencendo ao Senhor em aprovação. Então é necessário sermos vigilantes, porque nós prestaremos conta, primeiro a liderança, primeiro aqueles que ensinam, aqueles que almejam ser pregadores, eles vão prestar contas. Aquele irmão também, que ainda tem aqueles irmãos que não tem ali funções na igreja, digamos como pregador, como ministro do Senhor, como mestre, como aquele que ensina, como aquele que traz edificação através da palavra. Mas muitas vezes ele quer ir e ensinar as pessoas que estão ali ao seu redor, querem dar uma de instrutor. Serve para essas pessoas também, porque se não há uma vivência daquilo que se fala, não se tem propriedade para ensinar. As pessoas deram crédito a Cristo porque foram palavras seguidas de ações. Se fosse apenas palavras e não tivesse a comprovação na prática, Jesus não teria crédito algum. Entende? Então, você que quer ensinar, que quer trazer uma conduta, quer ensinar seu esposo ou seus filhos, ou algum irmão, né, que às vezes ocorre um erro entre família ou entre irmãos, e vem a pessoa, vem a julgar, vem a apontar, vem querer trazer o sermão para cima daquela vida. E o que o Senhor diz? Não é para ser assim. Você tem que falar assim, você tem que conversar, mas é algo que você tem que ter propriedade para isso. Você tem que estar alinhado com a vontade do Senhor. Você tem que ter o poder de expressar por palavras e a sua própria vivência aquilo que vem como edificação espiritual. As palavras que vão edificar, elas vão sair daqui, mas elas também serão mostradas aqui. Então Tiago, ele é muito enfático quanto a isso, e ele já começa dizendo: caros irmãos, eu creio que ele pensou assim: em nome de Jesus, não vos torneis muitos de vós mestres, por favor. Ele só faltou dizer: pelo amor de Deus, de querer ser mestre, de querer ser um pregador, porque aqueles que ensinam serão julgados com maior rigor. Existem vários outros dons. O ministério da palavra é um ministério, e junto dele vem um dom que é algo que traz grandes transformações. No entanto, que logo na igreja primitiva
foi feito ali um concílio, eles se reuniram e eles acharam por bem separar aqueles que pregavam a palavra para se dedicar à pregação da palavra, ao jejum, à busca em oração, para que eles pudessem exercer apenas aquele ministério, porque é algo seríssimo, não podia estar se misturando com outras coisas, porque a pregação da palavra, o anúncio da palavra é algo seríssimo. É algo seríssimo, é algo que requer santidade, é algo que requer testemunho, é algo que requer entendimento, conhecimento, sabedoria. Então, Tiago já começa a dizer: olha, vocês serão julgados com maior rigor. Mas não é só aquele que ensina, porque a palavra ensino, ela é muito abrangente. Pode ser referido àquele que é um ministro do Senhor, que é um mestre, pode ser referido àquele que é apenas um pregador, ou pode ser referido apenas àquela ovelha que quer dar uma de sabidão e querer ensinar, instruir a outras pessoas, ou até mesmo repreender, mostrando ali pela palavra, mostrando, querendo dar o seu sermão, né, de crente. Então, todas as nossas palavras, elas são contabilizadas, elas estão sendo guardadas, elas estão sendo tomadas diante dos céus e nós iremos prestar conta, não tem para onde correr. Aí ele fala, eita, amém, glória a Deus, vamos entrar em oração, gente, porque é um tema que o inimigo não quer que a gente entenda, mas vamos lá, vamos entrar em oração. E ele fala, afinal, todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Então, olha só, ele diz, olha, é inevitável, todos nós tropeçamos, nós falamos coisas que não convêm, muitas vezes nós se portamos com palavras de forma errada, nós aplicamos ou julgamos antecipadamente, nós muitas vezes seguimos uma linha de raciocínio do nosso pensamento e não se atentamos às palavras dos outros, do entendimento do outro que está falando, e às vezes nós nos confundimos, falamos algo que realmente não está de acordo com aquilo que a gente pensou que fosse. Nós erramos, tropeçamos, mas Tiago ele diz assim, mas se alguém ele consegue se manter íntegro nas palavras, se manter zeloso na palavra e não peca no falar, essa pessoa é perfeita. Veja que a perfeição não está em exercer dons, não está em exercer ministérios, não está em ser batizado, mas a perfeição aqui está em controlar as palavras, em ter zelo com as palavras, está em não pecar no falar. Então veja bem, ele diz, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Olha a chave que o Senhor nos ensina aqui através de Tiago. Ele disse, uma pessoa não peca no falar, ela é capaz de dominar todo o seu corpo. O que isso significa? É capaz de dominar sua mente, dominar seu coração, dominar os seus olhos, dominar o seu ouvido, ou seja, aquilo que você vai ouvir, aquilo que você vai pensar, aquilo que você vai ver, aquilo que você vai sentir, e ainda as suas obras. Ele diz, se você não peca no falar, você consegue alinhar todo o seu corpo à vontade de Deus. Então tal pessoa é perfeita. Então veja bem como é necessário sabermos sobre isso, porque muitas pessoas, muitas vezes por receberem a Cristo, aceitarem a Cristo ou viver como cristão, acha que pode falar na hora que quer, pode se expressar como quer, mesmo usando a palavra de Deus, mesmo usando argumentos bíblicos, pode usar como ofensa para apontar. Pessoas que sobem muitas vezes no púlpito para jogar indireta nas pregações, nós vemos isso.
Pessoas que têm uma tendência de ofender irmãos, até mesmo com a palavra. Manda um versículo de ofensa, manda outro de ofensa, para tentar ofender. Isso é pecado. É pecar. Isso é permitir que o seu corpo venha acender, igual um palito de fósforo, vai acender um isqueiro e começar a tocar fogo aqui no seu dedo e começar a consumir todo o seu corpo. Porque a expressão vai mostrar que você verdadeiramente não domina o seu corpo. Se você não domina o seu corpo, você também não domina as suas palavras. Você não domina o seu falar, a sua língua. Então ele fala, ora, ao colocarmos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Então ele vai dar um exemplo. Olha, quando nós colocamos o freio na boca do cavalo, e se o cavalo está desgovernado, a gente puxa, ele freia, ele para. A gente consegue controlar todo o corpo. Está aqui, o freio está aqui, mas ele consegue firmar, ele consegue parar todo o corpo dele, é paralisado. Então, o que Paulo quer? Tiago, eu só quero falar em Paulo. O que Tiago quer nos mostrar? Que quem domina a língua consegue dominar o seu corpo. Consegue frear suas emoções, consegue frear os seus sentimentos, consegue frear os seus pensamentos, consegue frear suas atitudes, porque usa a sabedoria da palavra. Mais uma vez lembrando, palavras têm poder para dar vida e morte. Por que eu coloquei o título, Ela Está Te Matando? Porque muitas pessoas que não dominam o corpo, que não dominam os sentimentos, que não dominam a mente, é porque não têm dominado as palavras. É porque tem sido descontrolado nas palavras. E ele fala, do mesmo modo, ele vai citar o exemplo do navio, que embora seja grande, ele é direcionado por um pequeno leme. Bota o leme para a esquerda, para a direita, ele vai, sem sombra de dúvida, ele move um navio enorme. Então, a nossa boca, ela pode nos levar a qualquer direção. Pode nos levar à direção da perfeição e santidade. Também pode nos levar na direção da destruição e fogo eterno, que o próprio Tiago fala. Ele diz, do mesmo modo a língua é o pequeno órgão do corpo, no entanto se vangloria de grandes realizações. Esse ponto ele vai entrar a soberba e o orgulho. Ele vai entrar a vaidade nas palavras, porque vaidade não é só você passar um batom na sua forma de vestir, mas há vaidades nas palavras também. E ele fala que a língua, ela gosta de se vangloriar. E a vanglória, ou seja, a glória para si, ela retira a glória de Deus. Ela retira, porque só existe uma posição. Só existe um primeiro lugar. E se eu coloco a minha vida, se eu vanglorio a mim mesmo, então eu estou me colocando como um topo, como o primeiro. Então eu já retiro a glória de Deus e já começo a colocar a minha própria glória. Pessoas se vangloriam por ser cristão. Lembra daquele homem que era o fariseu e o publicano? O fariseu, eu oro, eu jejuo, eu não sou como aquele lá que é pecador, isso aqui ele está falando com as minhas palavras. E aquele pecador bate no peito e diz, eu reconheço que eu sou um pecador. Então, veja bem, as palavras atraem glória para si mesmo. E nisso acaba atraindo também a inimizade com Deus, a ira de Deus. Porque aquele que se vangloria, ele tira a glória de Deus. E ele diz, pode se colocar em grandes realizações. Aí nasce soberba, aí nasce orgulho, aí nasce vaidades. Por quê? Porque fala, quer mostrar aquilo que é, quer mostrar aquilo que sabe, quer mostrar o conhecimento, e o pior de tudo, está usando a palavra de Deus.
Está usando muitas vezes o Espírito Santo de Deus para aquilo. Usa dos dons para se gloriar, para dizer: eu oro mais em línguas, eu prego mais, eu recebo mais visões, mais revelações, porque Deus falou comigo, como se fosse a única pessoa que recebesse de sonhos, de visões, de palavras, de entendimento, de sabedoria. Então o Espírito, ele dá a todos. Nós não podemos nada sem o Espírito Santo. Nós não chegamos a lugar nenhum sem o Espírito Santo. As obras que nós fazemos, as obras que nós vivemos, é por causa do Espírito Santo, não é por causa de nós. Nós não temos capacidade para isso. Nós não temos capacidade para instruir segundo a palavra de Deus. Nós não temos pelo nosso próprio espírito carnal, não. Nós não temos capacidade de manifestar línguas dos anjos pela nossa própria carne, não. Nós não temos capacidade de, pelas palavras, fluir poder e corações serem rendidos à presença do Senhor. Nós não temos. Nós não temos essa capacidade, mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, aí Ele opera em nós, Ele opera no falar, Ele opera nas obras, Ele opera no entendimento, Ele opera na aplicação, Ele opera em todos os sentidos. E aí nós passamos a ver essas obras dos céus agindo em nós, por meio de nós, mas não que isso seja um mérito nosso. Nós não temos essa capacidade. Então muitos hoje caem por causa da soberba, da vaidade, e vem através de quê? Palavras. Querem ter títulos, nomes, pelo qual não convém. O Senhor diz: chamei só de mestre só o nosso Senhor Jesus Cristo. Chamar de Senhor somente o nosso Deus. Chamar de mestre o Espírito Santo, Ele é que nos ensina. Chamar de Senhor o nosso Senhor Jesus. E nós sabemos que toda honra e toda glória é para Deus. Nós não somos dignos de honra nem de glória nenhuma. Então as palavras, elas se vangloriam de grandes realizações, de grandes coisas. Tem pessoas que muitas vezes por ter um cargo ou por estar vivendo a presença de Deus, querem ultrapassar irmãos, querem humilhar irmãos, querem mostrar que são grandes, querem mostrar que são importantes, não querem se submeter à humildade, a servir, não querem se submeter a trabalhar na obra de Deus porque se acham importantes demais, não podem, intocáveis. Não é isso que o Senhor ensina. E é exatamente isso que Tiago está dizendo. Tenha cuidado por você que diz que é mestre, que você que deseja querer ser um pregador, querer ser um homem ou uma mulher que ensine, que ministre a palavra, porque ela é como um fogo destrutivo. Ela pode levar ao inferno, ela desequilibra todo um corpo, ela destrói um sentimento, ela destrói um espírito que está reto, ela tem o poder. Tiago, ele continua falando que do mesmo modo, no versículo 5, ele diz que a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque inteiro, imenso, pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Então olha só, quem não domina a sua língua, as suas palavras, é desequilibrado, não tem controle, não consegue alinhar a sua vida na retidão. As palavras estão, na verdade, trazendo destruição para o seu próprio corpo. Tem pessoas que têm prazer em ofender. Tem pessoas que não conseguem controlar a língua e acabam falando aquilo que não deve, causando contendas no lar, causando destruição no lar, desencorajando. Tem palavras que desencorajam irmãos. Tem palavras que destroem a felicidade de irmãos. Tem palavras que vêm como uma flecha que sangra corações.
Há um ditado que diz assim: é melhor levar uma pisa, é melhor levar sola, né? Eu apanhar ali, eu levar chicotada, eu ficar ali no castigo, sofrer na carne, do que uma pessoa dizer uma palavra, porque vai ferir, vai trazer destruição no espírito, não é no corpo, é no espírito. Então nós precisamos ter cuidado com o que a gente fala. As nossas palavras podem trazer pessoas para Cristo, podem, mas as nossas palavras também podem desviar as pessoas de Cristo. As nossas palavras podem trazer ressurreição em vida de pessoas, mas as nossas palavras podem matar aqueles que estavam vivos no Senhor. As nossas palavras, ela tem poder para encorajar o irmão a viver a vontade de Deus. Um irmão que está enfraquecido, um irmão que está desanimado, mas ela tem poder para levar aquela pessoa também ao mais profundo do poço. Tem poder para destruir a alma daquela pessoa a ponto dela nunca mais querer viver para Cristo. Então olha a situação que Tiago nos mostra nessa mensagem do capítulo 3. Nós podemos ser usados pelas nossas palavras, não só para edificar, mas também para destruir. E o que tem saído mais da nossa boca? O que mais nós temos manifestado? Tem sido palavras que estão desencorajando, causando tristeza, causando desânimo, ou tem sido palavras que têm levantado, ou tem sido palavras que têm feito com que as pessoas desejem mais Jesus, sejam encorajados pela palavra a prosseguir. Nós já vivemos tempos tão difíceis, nós já vivemos situações no nosso cotidiano tão difícil de lidar, nós já sentimos no nosso anterior traumas e muitas vezes situações do passado, palavras do passado que ainda martelam no nosso íntimo. E tudo o que nós não precisamos nessa fase da nossa vida, que já é a fase final, que Jesus está prestes a voltar, é de uma igreja ou de irmãos, de pessoas que ao invés de te ajudar a vencer, venha te destruir por palavras, venha te desencorajar por palavras. A mesma palavra que ora pedindo a Deus transformação é a mesma que em seguida é liberada dizendo que a pessoa muitas vezes não vale nada, dizendo que a pessoa não vai seguir a Cristo, não vai servir de todo o coração, desanimando. Às vezes as nossas orações no íntimo, no nosso quarto com o Senhor, ela é uma: Senhor converte, Senhor transforma, Senhor liberta, Senhor que essa pessoa venha para Cristo, que ela se entregue a Jesus. E no nosso dia a dia nós fazemos a oração contrária por palavras, nós destruímos, nós falamos palavras de desânimo, nós desencorajamos, nós falamos palavras de derrota, de maldição. Qual oração que vai valer mais? É aquela que você fez uma vez e creu e recebeu, recebeu e está ali a prova disso, ou aquela que todos os dias você vai estar ministrando sobre a vida daquela pessoa por palavras? Porque a nossa oração, ela deve ser direcionada com palavras de bênção. Você não ora palavras de maldição para alguém, você ora palavras de bênção. E porque no dia a dia você usa as palavras, a oração, porque palavra é falar, é ação. Por que você usa as palavras, a oração da sua boca, para desfazer aquilo que Deus está fazendo, para desencorajar, para destruir a vida daquela pessoa que está ao seu redor? Então qual que vai ter mais poder? A nossa boca, ela foi formada, ela foi criada para louvor, para glorificar o nome santo do Senhor, para proclamar as boas novas do Senhor, para anunciar o evangelho da salvação, para anunciar transformação, poder. E quando nós pegamos a nossa boca e nós começamos a falar palavras de maldição, até todo esse sentimento que Tiago aqui descreveu, de soberba, de vaidades, nós começamos a emprestar a nossa boca para o inimigo.
Nós começamos a não falar a vontade de Deus, mas falar a vontade maligna, porque depois ele vai falar que essa vontade, que essa situação, palavras de maldição, já vem, é maligna. Palavras de desencorajamento é malignas. São palavras que causam destruição, não traz vida, traz morte. Então, quando você age dessa forma, você está agindo não pelo Espírito de Deus, mas você está sendo tomado, a sua boca está sendo tomada pelo espírito maligno. E por que eu falo isso? Olha Pedro caminhando com Jesus, andando com Jesus, fazendo as boas obras com Jesus, sendo aprendiz, discípulo de Jesus. Chega um determinado momento que Jesus anuncia que breve ele iria ter que cumprir o seu ministério de morte e ressurreição. E o que Pedro diz? Não, Senhor, não pode, isso não pode acontecer. E logo em seguida o Senhor repreende e diz: para trás de mim, Satanás. Ele estava repreendendo aquelas palavras, estava repreendendo aquele caráter que naquele momento foi direcionado não pelo Espírito de Deus, mas pelo espírito do engano. O Senhor repreendeu. Por que o Senhor repreende? Porque foram palavras de destruição, foram palavras de maldição. Porque se o Senhor não cumpre esse ministério, nós não teríamos capacidade de alcançar a salvação. Então veja o quanto as nossas palavras ela têm poder. Vou abrir aqui Provérbios 10, versículo 19, que ele diz assim: ele diz assim: quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente. Olha o que Tiago diz: quem tem zelo nas palavras, quem consegue controlar as suas palavras é prudente, é prudente. Mas aqueles que não conseguem, aqueles que falam demais, das palavras vão sair maldição, vai sair desgraça, destruição, desencorajamento. Gente, irmãos, em Cristo Jesus, entenda uma coisa: a mágoa, a doença, a enfermidade, muitas vezes que vem sobre a vida do ser humano, são causadas por palavras. Por palavras. Por exemplo, há pessoas que por uma palavra fere profundamente o irmão a ponto de nascer uma mágoa. E a mágoa, ela dá lugar ao câncer. Então tem pessoas que foram feridas profundamente. Dessas feridas, ela ficou com aquela palavra na mente, nasceu uma mágoa, um ressentimento, e a partir dali a sua vida começou, as suas células começaram a enfraquecer, seu corpo começou a se mover dentro daquele sentimento e ocasionou um câncer, uma enfermidade. Entenda que as palavras têm poder. Você não pode sair falando o que você deseja, o que sua mente carnal tá falando aqui, você não pode trazer para cá. Se você controla aqui, você repreende aqui, e você acaba repreendendo aqui também. Então seja sábio em suas palavras. Tenha em mente que elas têm poder. Como que foi feito todas as coisas? O Senhor Jesus, que era o verbo, ele estava com Deus. E o Senhor foi falando: e haja luz, e houve luz. E haja separação de mares, rios e oceanos, houve separação. E haja separação de dia e noite, e houve separação. Mas quem que estava dando forma a tudo isso? O próprio Jesus, o próprio Cristo, porque ele era a palavra que dava vida. Quando nós usamos as palavras para abençoar, nós estamos liberando Cristo, é Cristo que está fazendo a obra. Mas quando nós estamos usando as palavras para destruição, quem que está fazendo a obra? Está prosperando a obra das trevas. Então tenha cuidado com o que você fala.
Tenha cuidado da forma que você se comporta com as suas palavras. Ela tem poder para criar, ela tem poder para desfazer. Então tenha cuidado. Provérbios ainda 18:21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. E essa recompensa não é, eu vou ganhar um prêmio lá no céu por eu ter controlado a minha língua, por eu ter sido sábio. Não, a recompensa disso é você viver em paz, é você viver a perfeição de Deus já aqui na terra, é você ver um lar abençoado, é você ver um casamento abençoado, sim, porque palavras de bênção produz vida naquele ambiente. Se você está em um ambiente, vou citar um exemplo, muitas vezes você que tem sabedoria nas palavras e tem a energia muito boa, né, nas palavras, por uma conversa no WhatsApp com alguém que está abatido, desencorajado, até mesmo pensando em morrer, já tive casos assim, e começa a conversar, começa a declarar palavras, começa a ir no entendimento pelo Espírito Santo de Deus, se movendo por palavras. Você não está vendo a pessoa, mas a palavra, o testemunho ali, ele está tão forte que acaba fazendo com que a mente daquela pessoa mude de ideia daquilo que ela estava planejando fazer, porque as palavras têm poder. Quando vem pelo Espírito Santo, quando vem movido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, Cristo opera e traz vida. Muitas vezes você chega num ambiente onde todos estão ali desanimados, tristes, ou aconteceu alguma situação, também já aconteceu de eu passar por um momento assim, e chegar em um ambiente como se estivesse ali no velório, e você chega e começa a trazer palavras de ânimo, de encorajamento, louvor, adoração, e o ambiente muda por completo. Você está trazendo luz, você está trazendo Cristo naquela situação. Então não tem como dar errado, não tem como haver discórdia, não tem como haver desunião, não tem como haver contenda. Pelo contrário, Cristo vai resplandecer sobre aquele lugar, sobre aquela situação. As palavras, elas podem, em situações, serem resolvidas. As situações podem ser resolvidas de acordo com a palavra, mas ela também pode causar grandes destruições. Ela pode causar, ao invés de resolver o problema, pode causar grandes outros problemas através delas. Por isso que nós precisamos ter entendimento de como usar as palavras de Deus, como usar as palavras que saem da nossa boca, não só a de Deus, mas a que sai da nossa boca. Nós prestaremos conta daquilo que nós falamos através da palavra, mas também da nossa conduta natural. Nós prestaremos conta dessas palavras. Mateus 12:36 diz assim: oh glória, diz assim: por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Olha o que o Senhor diz. Toda palavra fútil, toda palavra inútil que você falar, toda palavra que não tem a orientação, que não seja para benefício, que não seja para edificação, cada um de nós iremos prestar contas. Nós iremos prestar contas. Nós iremos prestar contas se elas foram boas, nós seremos absolvidos, mas nós podemos ser condenados só pelas palavras que saem da nossa boca. Você entendeu a gravidade disso? Você entendeu a gravidade? O único órgão que nós deveríamos vigiar, ter total controle, era a nossa boca, a nossa língua, para que ela não destrua todo o nosso corpo. Ele diz: nós iremos prestar conta.
Nós iremos prestar conta. Essas palavras podem nos absolver ou podem também nos condenar. Que palavra você tem usado? São palavras que estão te levando à condenação, ou que está te aproximando do reino dos céus, ou que está te levando a ser absolvido, está tirando sua culpa. Amém? Versículo 3. Breve vou estar encerrando em nome de Jesus. Irmãos, nós sabemos que a luta é grande, mas em nome de Jesus nós cremos no poder de Deus, que nos ajuda a cumprir a nossa jornada em Cristo Jesus. Vamos lá. O versículo 10 diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isto não está certo. Assim, como pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Nós podemos entender algo bem simples sobre este versículo. Nós podemos observar a árvore pelo fruto, não é assim que o Senhor diz? Mas nós podemos observar se uma pessoa ela domina todo o seu corpo pelas palavras. Se as pessoas que estão ao seu redor, elas falam palavras de bênção, palavras de encorajamento. Muitas vezes numa conversa você entra totalmente com um direcionamento na mente e você sai com um encorajamento, com uma determinação diferente, mas boa, né, da parte de Deus. Você pode perceber que essas pessoas, elas conseguem dominar o seu corpo. Mas aquelas pessoas que ferem com constância, aquelas pessoas que falam sem perceber e acabam ofendendo, acabam maltratando, humilhando, acabam trazendo desconforto para as pessoas, essas pessoas ainda não conseguem dominar o seu corpo. É bem simples, porque pelas palavras nós podemos conhecer se uma pessoa consegue ou não consegue dominar o seu próprio corpo. Olha o que é que diz Tiago 1, versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor algum. Olha o que esse versículo, novamente, Tiago está falando muito sobre língua, sobre palavra. E essa carta aqui, ela é basicamente sobre isso. Ele fala, olha, se alguém diz que é cristão, que é religioso, que professa uma fé, que segue Jesus, que vive pelo Espírito Santo de Deus, mas não consegue refrear a língua, essa pessoa é mentirosa. Essa pessoa engana-se a si mesmo. Essa pessoa, ela não está vivendo no direcionamento do Senhor, não está vivendo a religião correta, porque a religião correta ensina e encoraja e fortalece para que cada ser humano que dela viva dominando suas palavras, tenha controle do seu corpo, controle das suas palavras. Ele diz, sua espiritualidade não tem valor algum. Então o que ele está querendo dizer? A pessoa pode até falar, pode ensinar, pode pregar, pode manifestar dons, pode, enfim, orar bem, mas se não refreia a língua, está se enganando. Está, na verdade, vivendo uma espiritualidade falsa. Isso é seríssimo. Não sou eu que digo. Veja o que o versículo diz. Vou repetir. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor nenhum. Por que não tem valor? Porque o valor de viver Cristo é ser reto. A consequência de viver Cristo é viver uma retidão.
A consequência de viver a religião, o cristianismo, vou colocar como religião o cristianismo, é você conseguir ser zeloso nas suas palavras, na sua conduta, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Se não, qual é o propósito da religião, se não for alinhar a nossa vida à vontade de Deus? Qual o propósito da religião, do cristianismo, de Cristo, se não for nos alinhar à vontade dele? Então, se a gente não manifesta essa espiritualidade, essa religiosidade, novamente falando, por viver Cristo da forma correta, se a gente não manifesta se controlando, tendo zelo na palavra, então nós não estamos vivendo o Evangelho, nós não estamos vivendo em Cristo, porque a religião automaticamente nos leva a viver o zelo da palavra de Deus, a saber falar, a saber se comportar. Então, se eu não estou vivendo aquilo, eu não estou pertencendo, não estou tomando parte do que a palavra me ensina. Estão entendendo? Amém? Romanos, fiz uma colinha, gente. Romanos 3:10. Ele diz assim: como está escrito, não há nem um justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não há uma só pessoa. Nós entendemos que muitos hoje, eles querem julgar. Eles querem apontar os erros dos outros, as falhas dos outros. Querem ser pastores e mestres uns dos outros. E Romanos, ele nos mostra que não há nenhum justo. Ou seja, não há ninguém com aquela retidão como Cristo, para que possa instruir, para que possa julgar com retidão, conforme a vontade de Deus. Todos nós erramos, todos nós falhamos, mas existe algo que o Senhor nos ensina, que quando nós falhamos e reconhecemos as nossas falhas, pedimos perdão à pessoa que ferimos, porque não basta só você entender que as palavras ferem, que as palavras trazem destruição, doenças, morte. Se você fere seu irmão e você deixa para lá e só tenta aqui mesmo na sua mente não fazer de novo, você tem que ir pedir perdão para que essa ação seja quebrada, para que essa ação seja destruída. Porque quando nós confessamos o pecado, o Senhor é fiel para nos perdoar. Sem confessar, nós não alcançamos misericórdia do Senhor. Então, quando nós confessamos e dizemos: olha, eu te ofendi, irmão, eu falei mal de ti, ou eu falei o que não deveria, ou eu percebi que eu tinha falado de você daquela forma e você se entristeceu, me perdoe, você alcança misericórdia e é curado. E aí você pode continuar o seu ministério. Estou falando aqui com relação àqueles que foram levantados, para que pudesse ministrar a palavra, para que pudesse ter o ministério do ensino. Essas pessoas ainda continuarão, sempre, vez ou outra, vão pecar, mas elas vão buscar em Cristo Jesus o renovo, a libertação, o progresso, vão continuar renunciando o pecado. Não é como aquele que peca consciente, que as palavras vêm na mente e você muitas vezes dá lugar a essas palavras e começa a falar para ofender, para machucar, para magoar. Não é esse tipo de pessoa, mas são pessoas que podem sim errar, mas que irão consertar e prosseguir. Amém? Então, nós vemos a importância de termos sobre o poder que há nas palavras. Nós não podemos usar nossa boca para condenar, para levar ninguém à destruição. Nós temos que usar o caráter de Cristo, deixar o caráter de Cristo nos moldar, para que a gente manifeste bênçãos
sobre a vida dos nossos irmãos. Bênçãos. Mais uma vez, entenda, se você não domina as palavras, você não domina o seu próprio corpo, não domina sentimentos, não domina pensamentos. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Então, eu vou estar encerrando em nome de Jesus. E eu gostaria de te encorajar. Diante de tudo isso, é um alerta para que você não faça. Não faça isso com seus filhos. Se coloque na posição. Se você gostaria de ouvir o que eles muitas vezes têm ouvido, com seu esposo, com a sua esposa. Se você com seu irmão em Cristo, antes de você falar, busque no seu pensamento, antes das palavras saírem por aqui, você refletir se essas palavras você gostaria de ouvir. Você gostaria que alguém te tratasse assim? Você gostaria que a manifestação fosse dessa forma? Ou você gostaria de que alguém te tratasse com amor, com humildade, com consolo? Então, entenda. Muitos corpos cristãos estão sendo destruídos por causa das palavras. E há muitos que podem dizer assim, se perguntar: mas eu oro, eu prego, eu ensino. Os dons que o Senhor coloca sobre uma vida são irrevogáveis. Romanos vai falar isso. Romanos, deixa eu ver aqui se eu vou encontrar, irmãos. 11. Eu não encontrei, deve estar bem por aqui, é no 11. Se alguém souber, pode colocar no chat, que os dons, eles são irrevogáveis. Então uma pessoa ela pode nascer na fé, ela pode receber os dons e desenvolver depois esse tipo de comportamento, falha na palavra, mas os dons continuam, porque os dons são irrevogáveis. Mas você precisa se alinhar. Você pode ser destruído, você pode ir para o inferno com todos os dons, por causa de tropeçar, só por causa de tropeçar nas palavras. Você entende a gravidade disso? Então, vamos usar as palavras para produzir avivamento. Vamos usar as palavras para encorajar. Vamos usar as palavras para produzir arrependimento e não guerra, discórdia, contenda, humilhação, morte, brigas. Vamos usar as palavras para manifestar perdão, amor. Vamos usar as palavras com sabedoria. Vamos usar as palavras que elas são o próprio Cristo. Amém? Então, que a misericórdia do Senhor, que a graça do Senhor, que a presença do Senhor possa falar ao teu coração a respeito de tudo isso que foi falado, de tudo isso que você ouviu, e que você possa vigiar em suas palavras, para que o inimigo não tenha nenhuma acusação contra ti, para que o teu lar seja abençoado, para que a sua vida venha estar em completo alinhamento e perfeição diante de Deus, para que você não seja culpado de pessoas serem destruídas, vidas, estarem enfermas por causa de uma palavra que você falou. Seja sóbrio, seja vigilante, tenha cuidado, nós prestaremos contas nisso. Amém? Que o Senhor possa ter misericórdia de nossas vidas e que possamos, andar em completo alinhamento da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. Também deixo o recado, compartilhe com alguém. Se você achou importante essa palavra, compartilhe. E também pode deixar nos comentários, essa live vai estar salva depois, se você quer mais estudos sobre a língua, o poder da língua. Tem outros versículos, mais versículos que eu poderia ter falado, mas por causa do tempo eu não posso estender mais. Amém? Então fica na paz. Beijo. Amo vocês, tá bom?